Olá, queridos. Eu sou o pastor André Luiz e quero começar dizendo: hoje é o dia da sua vitória. Creia que ao teu lado está um justo juiz que julga a tua causa com justiça. Queridos, eu quero começar nesta manhã pedindo a você: compartilhe esta mensagem e dê o seu like. Quando você aperta no joinha, o YouTube entende que este conteúdo é relevante e vai entregar a mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal. Convide um amigo para também se inscrever. E fazendo assim, nós expandimos o reino de Deus. Amém? Vamos à palavra de Deus. Salmo de número 7, do verso 1 ao verso de número 6. Faremos a leitura da palavra do Senhor. Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma, como um leão, despedaçando-a sem que haja quem livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, e se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei o que me oprimia sem causa, persigo o inimigo a minha alma e alcance-a, calque os pés a minha vida sobre a terra e reduz a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira, e exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para o juízo que ordenastes. Queridos, creia que Deus, Ele é um justo juiz, e que julgará a tua causa com justiça, e que conhece os teus caminhos e também a tua inocência. Queridos, conforme a informação do cabeçalho do Salmo 7, Davi escreveu este hino em forma de oração por causa das palavras de Cush, da tribo de Benjamim. Apesar de nós encontrarmos muitas informações em outros livros da Bíblia sobre a história de Davi, suas lutas e suas vitórias, não temos registro das palavras de Cush. Uma possibilidade é que Cush seja um outro nome de Simei, um homem da tribo de Benjamim, que amaldiçoou Davi enquanto o rei abandonou Jerusalém, para evitar um confronto com o seu filho rebelde Absalão na cidade populosa. Mesmo sem ter a certeza do contexto histórico deste salmo, ele possui uma mensagem. Ele possui uma mensagem que oferece conforto a todos que confiam no Senhor diante da perseguição e diante das calúnias. Nós somos como Davi e podemos achar proteção em Deus, porque Ele é o nosso escudo. Ele certamente é o escudo dos justos. Davi inicia este salmo com um pedido ao Senhor. Ele diz: Senhor meu Deus, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como um leão me arrebate, me despedaçando-me, não havendo quem me livre. Queridos, mesmo sabendo que muitos guerreiros dariam a sua própria vida para protegê-los, Davi não coloca a sua esperança em homens, mas ele coloca em Deus o seu livramento. Ele espera em Deus que o livre. Davi defende a sua inocência. E o seu argumento é simples. Ele diz: se eu sou culpado, aceito a punição. O ponto aqui não é a perfeição moral de Davi, nem a ausência total de pecado na sua vida, pois sabemos que Davi cometeu graves pecados, mas ele reconheceu os seus erros. Ele encontrou arrependimento sincero. Mas, no contexto das perseguições que Davi sofria nesse momento, ele estava com a sua consciência limpa. É por isso que ele confia na sua inocência diante de Deus, porque as acusações eram falsas e Davi não estava fugindo do julgamento de Deus. Ah, meu amado,
Quantas das vezes enfrentamos também na nossa vida lutas assim, perseguições e calúnia. A calúnia é sem dúvida uma das maiores lutas na vida de um justo, pois o caluniador, ele é insano e cruel. Muitos de nós, como nossos irmãos no passado, sofreram a injusta acusação. José, no Egito, quando foi acusado injustamente de ter atacado a mulher de Potifar, ele é lançado na prisão e colocado ali entre os malfeitores. Jó também é apontado pelos seus amigos como um pecador, como alguém que havia pecado contra Deus e por isso estava sofrendo a pena de seus pecados. Ou eu também posso me lembrar do apóstolo Paulo e das suas palavras em Atos, no capítulo 25, no verso de número 11, quando ele faz a sua defesa e ele mesmo diz: se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há das coisas que a estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Essas foram as palavras do apóstolo Paulo, porque ele sabia que ele era inocente das acusações dos judeus que queriam matá-lo. Oh, querido, quem sabe nesta manhã eu estou falando para alguém que está sofrendo a injustiça da calúnia, que está sendo perseguido, caluniado. Mas eu quero lhe dizer, querido, que a sua vida nunca esteve na mão dos caluniadores, nem dos seus perseguidores. A sua vida, assim como a vida de José, que nunca esteve nas mãos dos seus irmãos, nem na mão dos seus inimigos, assim também a sua vida não está nas mãos daqueles que te perseguem ou que te caluniam. Eu quero que você, nesta manhã, creia que Deus te fará justiça, assim como fez a Davi. Oh, querido, Davi, confiante que Deus o julgaria e que Deus certamente o encontraria inocente, Davi parte para o outro lado da questão, o julgamento dos seus adversários. A fúria dos inimigos de Davi seria fraca e não seria eficaz diante da grandeza do Senhor. Davi confiou em Deus para reconhecer a sua integridade e ver a culpa dos seus inimigos que o perseguiam. Porque Deus é justo e Ele sempre vê os dois lados. Eu quero que você saiba que Deus está julgando a tua causa, que Ele se levanta para te dar vitória nesta luta. Veja a afirmação do salmista, no verso de número 9 e 11 desta palavra. Ele diz: tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, prova os corações e os rins. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Oh, aleluia! Glória a Deus! Deus é justo juiz. Deus que sente indignação contra as acusações infundadas dos seus inimigos. Ele se levanta para julgar a sua causa. Mesmo quando ele pensa no julgamento dos seus adversários, veja que Davi vai se lembrar da misericórdia de Deus e da possibilidade do malfeitor evitar a condenação. É interessante como que um homem como Davi, ele sabe o Deus que ele está servindo, que está pronto para oferecer perdão aos que se convertem. Ah, querido. Porém, se o homem não se converter, então Deus afiará a sua espada.
Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada contra ele. É o que nos diz o verso de número 12. Certamente Deus armará o seu arco e Deus fará justiça. Davi viu a esperança da conversão de seus adversários, porque ele mesmo precisou deste encontro com a graça do Senhor. Veja, Davi conhecia o que era o perdão de Deus. Ah, querido, esse salmo foi de fato composto durante a rebelião que Absalão preparou contra o seu pai. E foi alguns anos depois do pecado de Davi com Betsaba. Davi sabia o que era a misericórdia e o perdão de Deus. Ele não negou aos outros também o que ele mesmo usufruiu, a misericórdia de Deus, sabendo que o conflito contra Absalão, Davi jamais queria a morte do seu filho. Ele chorou amargamente por isso, porque Davi esperava que assim eles se arrependessem dos seus caminhos. E nós vemos isso na composição deste cântico. Oh, querido, eu quero que você entenda que este Deus é um Deus de misericórdia, mas também é um Deus de justiça. Um Deus que julgará, um Deus que certamente descerá a batalha contra os seus adversários. Porque se não houver conversão, o destino seria triste. Ora, veja, o destino será triste para aqueles que se rebelarem contra Deus e não quiserem obedecer à sua voz. Deus usará o seu arsenal. Oh, meu querido, nesta manhã, eu quero que você entenda que depois que Deus realiza o seu julgamento e separa Davi dos seus adversários, nós vemos então o rei continuar de pé e render graças ao Senhor. Veja o que diz aqui o verso de número 17. Então eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Eu quero lhe dizer que quem te julga é Deus, e Ele conhece a tua inocência. Ele julgará com justiça a tua causa, e te dará vitória diante dos teus perseguidores e teus caluniadores. Veja, Davi, mesmo sendo perseguido, ele esperava que os seus adversários e aqueles que o perseguiam encontrassem também arrependimento e misericórdia em Deus. Mas, se estes mesmos recusassem, então o juízo de Deus seria implacável contra eles. Oh, querido, depois de tudo isso, nós vemos o rei, nós vemos o Senhor, nós vemos Davi de pé, louvando ao Senhor e glorificando a Deus. Oh, querido, veja que todos os justos que confiam no Senhor também compartilham deste mesmo destino. O destino do perfeito juízo, do perfeito e santo juízo deste Deus. Confie no Senhor e coloque nele a sua esperança. Eu quero te convidar a orar nesse momento. Querido Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus, teu Filho, eu te oro, Pai querido, confiando, ó Deus, na tua palavra, Senhor, que tu julgas retamente e que tu salvas aqueles que esperam em ti. Ó Senhor, por isso faz justiça e juízo ao seu povo. Livra-nos, ó Deus, daqueles que nos perseguem. Livra-nos, Senhor, também
ó Deus querido, daqueles que se levantam contra nós, ó Deus, daqueles, ó Deus, que nos caluniam e que perseguem a nossa alma, pois Tu és o nosso escudo e a nossa fortaleza, o socorro bem presente em dias de angústia. Ó Deus, abençoa o Teu povo, Senhor, e aqueles que esperam em Ti. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te oramos e colocamos, ó Deus, a nossa vida nas Tuas mãos, ó justo juiz. Julga a nossa causa e nos dê vitória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Creia, querido, que este justo juiz está ao seu lado. Eu vou ficando por aqui, dizendo a você, compartilhe esta mensagem e abençoe alguém, compartilhando, dando o seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.